Senhor presidente, eu queria informar a Casa que no dia de amanhã teremos no Petrônio Portela um grande evento em defesa da Previdência Pública. E no mesmo dia, senhor presidente, em todo o país, principalmente nas capitais, teremos movimentos organizados pelos movimentos sociais em defesa da Previdência Pública. Os trabalhadores brasileiros, senhor presidente, não entenderam até hoje e não aceitam que o Ministério da Previdência se transforme num puxadinho do Ministério da Fazenda. Isto é inaceitável. Eu que defendo com muita garra, com muito carinho, com muita força, a nossa Seguridade Social, onde está a Previdência Social, senhor presidente, não achei nunca que eu ia passar por um momento como esse, da extinção do Ministério da Previdência. Ministério que tem um orçamento que ultrapassa o orçamento da maioria dos países da América Latina. A Seguridade Social, nós vamos provar no dia de amanhã, com especialistas, continua sendo superavitária. Não há motivo nenhum para fazer um absurdo desses, de desmontar o Ministério da Previdência, desvincular o salário mínimo dos benefícios dos aposentados e também os pensionistas, transformar uma questão social tão relevante e somente em números, com o interesse do mercado e sem compromisso nenhum com os milhões e milhões de brasileiros. Eu, senadora Cleisiófilo, estou vindo do meu estado e eu, de vez em quando, gosto, caminho pelas ruas, naturalmente, vou ao supermercado, vou à farmácia, e a população de braços abertos, o que é isso, pai? Eu digo, eu avisei. Se tínhamos problema, ia piorar muito mais. E digo isso com tristeza para eles. E vejo o quadro que se apresenta. Ministro que é indicado num dia, cai no outro. Os anúncios até o momento é um vai e vem. Diz que vão fazer, no outro dia diz que não vão fazer mais, que vão esperar mais 3, 4 meses. A instabilidade aumenta cada dia que passa. Por isso, senhor presidente, é que eu percebo uma indignação da população. E digo aqui, com muito carinho e respeito a esse plenário que equivocadamente votou aquele impeachment aquele dia. Todos nós que fomos à tribuna estávamos alertando para onde estávamos indo. E agora, infelizmente, eu dizia, e botei as mãos assim, eu quero rezar para que eu esteja errado, porque eu quero bem para o meu país, mas, infelizmente, estávamos certos. Veja o estado que nos encontramos nesse momento. Não importa agora quem foi às ruas pró-impeachment ou quem foi às ruas contra o impeachment. Hoje há uma união nacional. Ninguém está aceitando isso que está acontecendo. Mas uma parte de Vossa Excelência sempre é importante, senadora Cleisiófilo. Obrigada, senador Paim. Eu queria, em primeiro lugar, lhe parabenizar por toda essa articulação e esse esforço que Vossa Excelência está fazendo com outros parlamentares, com deputados também, para fazer essa frente constituída. São duas frentes, a Frente em Defesa da Previdência Pública e a Frente em Defesa dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem razão, composta de inúmeros senadores e inúmeros deputados. Exatamente. O qual vocês três aqui fazem parte. E o evento que Vossa Excelência também está organizando. É fundamental, senador Paim, esclarecer à população o que está para acontecer, o que está em jogo. Quero dizer, desde logo, que me somo a Vossa Excelência, a todos esses parlamentares que estão lutando pela Previdência, para que a gente não permita um retrocesso desses. Veja, nesses últimos anos, a Previdência Social teve um aumento de quase 30 milhões de pessoas como beneficiárias. Entraram no sistema. Algumas se aposentaram, outras não. Mas aí entraram pessoas que eram microempreendedoras, as donas de casa, pessoas que nunca tiveram proteção social alguma. E uma outra questão importante que nós tivemos como decisão foi que o salário mínimo, que responde por quase mais de 70% Quase 80%. É quase 80% já. Quase 80%, então, dos benefícios, ou seja, os aposentados recebem, teve uma decisão de que ele seria reajustado
calculado pelo valor real, ou seja, a inflação mais variação do PIB. Isso deu à população brasileira condições de manutenção da renda. E nós estamos falando da maioria pobre do povo brasileiro. O que está se querendo fazer, além de levar a Previdência para um puxadinho do Ministério da Fazenda, como se isso fosse uma despesa que tem que ser simplesmente equilibrada pela contabilidade, não tem, por assim dizer, nenhum conteúdo humano ou econômico colocado, nós vamos ter ainda ações que querem desvincular o salário mínimo dos benefícios previdenciários. É uma barbaridade. E a questão da idade mínima para aposentadoria, que junta homem e mulher, trabalhador do campo, trabalhador da cidade, braçal, intelectual, sem nenhuma distinção. Fala em 65 ou 67. Exatamente. Então, assim, não, e sem nenhum corte, sem nenhuma diferenciação, o que é absolutamente injusto. Eu fico me perguntando, por que o povo pobre tem que pagar a conta de um ajuste fiscal? Por que o povo pobre tem que pagar a conta de você ter austeridade nas contas públicas? A crise econômica que nós estamos vivendo, senador Paim, não é uma crise econômica causada pelo Estado, nem pelo Estado brasileiro, nem pelo Estado americano, nem pelo Estado europeu. É uma crise causada pelo mercado, é uma crise causada pelos privados, é uma crise causada por aqueles que apostam na banca financeira. E a conta vai para onde? A conta vai para os estados nacionais. E aí tem que se fazer o quê? Ser austero com os orçamentos para sobrar dinheiro para pagar serviço de dívida que aumentou com o juro, porque a incerteza no mercado também aumentou. O que se está fazendo com o Brasil, se isso vier a acontecer, é um dos maiores retrocessos. E não é um retrocesso, senador Paim, só em relação ao último período de governo que o PT estava na coordenação com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. É um retrocesso desde as conquistas da Constituição de 1988. Portanto, Vossa Excelência tem razão, nós vamos estar juntos nessa luta para impedir que isso aconteça. E lembrar, novamente, desde o início desse processo de impeachment, nós dizíamos, isso é um golpe. E por que é um golpe? Porque querem colocar, no lugar de um programa que foi eleito pelas urnas, um programa liberal que só agrada o mercado. Muito bem, senador Gleisi Hoffmann, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, que só enriquece. O meu, eu confesso que está por escrito, com dados, com números, mas é inegável que a sua fala dá uma contribuição enorme no improviso, porque conhece muito bem o tema. Senadora Vanessa Graciotin, não tem como eu não solicitar a parte de Vossa Excelência. Agradeço, fico muito honrada, senador Paim. Vossa Excelência sabe do carinho que tenho por Vossa Excelência, não pela figura humana que é, também por isso, mas pela dedicação que tem toda a sua vida na defesa da causa dos trabalhadores. Eu aqui ouvindo a senadora Gleisi, ouvindo Vossa Excelência falar, senador Paim, desses momentos tão difíceis porque nós estamos passando, e nós que acabamos nos transformando em minoria no Parlamento, aqui no Parlamento somos poucas as vozes a denunciar o golpe, a tentar mostrar para o Brasil, ou seja, estamos remando quase que contra a maré, contra a correnteza, para mostrar com o objetivo único de mostrar para o Brasil o que vem, para o povo brasileiro, o que vem acontecendo aqui efetivamente. Não tem sido um momento tranquilo para todos nós, muito difícil, mas nós continuamos de pé e na nossa denúncia. Por quê, senador Paim? Porque nós não temos dúvida nenhuma do que está acontecendo. É preciso apenas que o povo tenha claro aquilo que nós temos, que os nossos colegas, que infelizmente votaram pela admissibilidade, também têm. Tanto que o discurso deles não é do crime de responsabilidade, é o conjunto da obra. E essas revelações que vêm sendo feitas à sociedade, a divulgação que tem se dado nesses últimos dias, há inúmeros diálogos ocorridos de forma privada, tem deixado isso claro. Eu já tenho dito, eu vou continuar falando aquilo que eu falava, mas não usarei mais as minhas palavras, senador. Usarei as palavras deles, eles próprios, porque a gente tem vindo, como Vossa Excelência, dizer, olha, eles estão aqui querendo fazer um golpe para quê? Para tirar direito dos trabalhadores. Vossa Excelência leu num pronunciamento belíssimo que fez e listou todos os projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional e que retiram esses direitos. Pois bem, se Vossa Excelência me permite, senador Paim, eu acho que o senador Jorge Viana será benevolente com Vossa Excelência, como tem sido com todos. Olha uma das gravações, que parece foi divulgada agora nesse último final
final de semana. Eu, pelo menos, não tinha visto anteriormente, mas vi com muita atenção nesse final de semana. É uma conversa entre o senhor Romero Jucá, o senador Romero Jucá, e o senhor Sérgio Machado, que por tantos anos foi presidente da Transpetro. E nessa conversa, Romero Jucá relata que ele, Romero Jucá, teria convencido o PSDB a aderir ao impeachment. Porque até então, diz o Romero Jucá, até então o PSDB só queria saber da decisão do TSE de cassar o mandato da presidenta Dilma e eles irem para as eleições. Eles achavam que era isso. Aí como foi que o senador Romero Jucá disse a um correligionário dele, e isso apareceu nas gravações, como foi que ele conseguiu convencer o PSDB a entrar no que eles chamam de impeachment, e nós falamos de golpe. Olha, diz ele, falar com Tasso, na casa do Tasso, Eunício, Tasso, Aécio, Serra, Luísio, o Cássio, o Ricardo Ferraz, que agora virou PSDBista histórico, aí, conversando lá, isso é o senador Jucá dizendo, conversando lá, o que é que a gente combinou? Nós temos que estar juntos para dar uma saída para o Brasil. Eu disse para todo mundo, todos os políticos, entendeu? E a saída não é no TSE. Porque se cassar, eu disse, esse é o senador Jucá. Aécio, deixa eu te falar uma coisa. Se cassar e tiver outra eleição, nem Serra, nenhum político tradicional ganha essa eleição. Não Lula, Joaquim Barbosa, porque na hora dos debates vão perguntar, você vai fazer a reforma da Previdência? O que é que tu vai responder? Que vou. Tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir a aposentadoria das pessoas? Que vai ganhar é o que fizer a maior bravata. E depois não governa, vai ficar refém da bravata. Nunca vai ter base partidária, esqueça. Então é isso. É tomar o poder por um golpe, porque não tem que responder à população, e, a partir daí, promover as mudanças estruturais, a retirada de direitos dos trabalhadores, país. Então, eu sou daquelas que digo, a verdade tarda, mas não falha. A população brasileira já está começando a ver. Aliás, hoje de manhã, o ato foi ali na CGU e a informação que nós temos é que todos os servidores efetivos, ocupantes de cargos e funções gratificadas, efetivos, concursados, entregaram coletivamente uma carta de demissão. E estavam na porta da antiga CGU fazendo uma manifestação contrária àquele que foi indicado como ministro em decorrência de tudo também o que foi revelado esse final de semana. Então, senador Paim, como diz o povo, estamos juntos para continuar essa luta difícil, mas uma luta que nós vamos encontrar saída aí sim para ajudar o país a sair dessa crise sem prejudicar o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Parabéns, senador Paim. Cumprimento a Vossa Excelência pela parte que faz. Eu vou falar um pouco mais aqui da questão da frente parlamentar mista, senadores e deputados, não só em defesa da Previdência, a outra é em defesa dos trabalhadores, mas também, numa hora como dessa, senador Jorge Viana, não tem como eu dizer aqui que eu não estou ouvindo as gravações. Mas o que mais me surpreendeu nas gravações, senador Jorge Viana, era aquela parte que diz o seguinte, a única forma de parar a Lava Jato é impeachment a presidenta. Está ali, é afastar a presidenta, porque ela é irredutível. Ela não quer saber, ela quer ir até o fim. Isso foi o que eu entendi. Então, a presidenta, porque quer combater a corrupção até o fim, foi retirada por muitos alegando que era uma forma de combater a corrupção. Não dá para entender. Por isso, eu estou convencido que a maioria dos senadores aqui vai rever a sua posição. Eles foram enganados, senhor presidente. Foram enganados, mas à medida que os fatos vão aparecendo, a votação final, nós sabemos que será entre agosto e setembro, e até lá o quadro há de mudar. Mas eu quero deixar nos anais da casa, nos últimos 5 minutos que eu tenho, esse comentário que faz, senhor presidente, dizendo que aqueles que pensam que vão passar
o negociado sobre o legislado e rasgando a CLT, por isso foi o motivo do ataque à democracia e a retirada da presidenta, pode saber que nós vamos resistir aqui nesta tribuna. Aqueles que pensam que vão terceirizar até a atividade fim, como já estão anunciando, pode saber que nós aqui vamos resistir. Aqueles que pensam que vão regulamentar o trabalho escravo, como estão dizendo, quando tem que proibir o trabalho escravo, podem saber que aqui nós vamos resistir. Aqueles que pensam simplesmente que vão privatizar todos os presídios, que eu sou relator da matéria, podem saber que aqui nós vamos resistir. Aqueles que pensam, senhor presidente, que vão, de uma hora para outra, aprovar a derrubada da NR12 para que o trabalhador não tenha nem mais uma segurança no campo do trabalho, podem saber que aqui nós vamos resistir. Aqueles que pensam que vão, de uma vez por todas, criminalizar os movimentos sociais, como estão já anunciando, pode saber que aqui nós vamos resistir. Senhor presidente, eu deixo aqui esse documento, inclusive essa ideia que eles agora defendem mais do que nunca, a desvinculação das receitas da União, a DRU, em até 30%. E já voltaram agora a defender a CPMF. Agora defende a CPMF. Foram inimigos número 1 da CPMF, já estão todos defendendo a CPMF. Essa mudança e essa incoerência que me deixa preocupado com os homens públicos. Até ontem, quem falasse aqui dentro em CPMF era quase que apedrejado. Eu mantenho a coerência que eu sempre tive. Agora, essa da DRU, o que é a DRU? É determinados recursos da União, essa desvinculação das receitas da União, em até 30%, inclusive, da saúde, da educação, das políticas sociais. Vão tirar 30%. Para onde que nós vamos? Vamos fazer, com certeza, senhor presidente, aqui um bom debate. Não esqueçam que reforma da Previdência nós peleamos e fizemos no fim do ano passado, quando aprovamos a fórmula 85-95, e agora eles dizem, mas todos os países do mundo têm idade mínima. Nós também temos. É 60 anos para o homem e 55 para a mulher. 35 de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Isso nós fixamos o fim do ano passado. Por fim, senhor presidente, eu deixo esse documento, que tem um compromisso 2h30, que deixa muito claro aqui que nós não vamos abrir mão da nossa CLT. CLT que a gente tem há 73 anos. Eu tenho certeza que tanto o PTB, quanto o PDT, o PT, os setores progressistas do PMDB não vão aceitar que rasguem a CLT, que é a base dos direitos dos trabalhadores do campo, da cidade e que protege historicamente toda a nossa gente. Eu deixo também, senhor presidente, um outro documento que fala que o dia 25 de maio é lembrado no mundo todo como o Dia da África, para não esquecer desse continente tão importante para a humanidade, pela forma como, principalmente no passado e agora no presente, vem contribuindo. Senhor presidente, deixo aqui os 2 documentos e o voto de pesar do meu amigo que faleceu. Era isso, obrigado, presidente.